Fala galerinha aqui do canal Anderson Ciências. Galera, esse conteúdo de plantas, botânica, não é um conteúdo pequeno, viu? Mas para facilitar, nós recortamos em vários fragmentos o conteúdo de botânica. E para ficar bem mais fácil, eu garanto que você faça uma maratona. A gente vai ter classificação, morfologia, hormônios, tudo galera, histologia, que você quiser encontrar de botânica vai estar aqui no nosso canal. Para ficar mais fácil, nós iremos estudar a classificação. Nós já temos uma videoaula geral sobre classificação das plantas. E nós vamos fazer agora as divisões, dos grupos principais de plantas, que seriam criptógamas e fanerógamas. Aí nesse grupo a gente vai estar trabalhando em criptógamas as briófitas e as pteridófitas, e nas fanerógamas gimnospermas e angiospermas. Então aqui você está já vendo aqui nesse vídeo, que a classificação botânica tem que ser bem feita, porque nós temos muitas espécies, a variedade de plantas é muito grande. A gente tem espécies de plantas pequeníssimas, de 1 centímetro, tem espécies gigantescas de mais de 40 metros, então essa classificação botânica ela tem que ser bem feita. E para nosso aprendizado também ficar bem feito, a gente vai estar organizando tudo isso aqui nessas videoaulas. Ou seja, nós teremos videoaulas sobre briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Claro que você já consegue reconhecer algumas aqui, especialmente de acordo com as estruturas que elas apresentam, especialmente raiz, caule, folha, flor, fruta e semente. Tudo isso aí é fundamental na classificação. Se a gente fosse fazer aqui um cladograma, a gente estaria colocando essas características como características importantes nesse processo, na diferenciação dos grupos de plantas. Então, para ficar bem mais fácil, a gente vai estar mostrando essa classificação mais a fundo, para ficar bem mais fácil entender. E não se esquece, galera, que nesse canal você encontra tudo sobre botânica, também zoologia, microbiologia, todas as áreas, corpo humano em geral, fisiologia, você vai estar encontrando aqui nesse canal. Então é só compartilhar com os amigos e esperar aqui que você vai ver a classificação, que é bem simples. Então, vamos lá, galera. A classificação, se você percebeu, é bem fácil, não tem segredo. É você seguir as nossas dicas, vai ficar bem mais fácil entender. Então, a classificação geral das plantas é basicamente nesses dois grupos, criptógamas e fanerógamas. O que vai diferenciar? Perceba que nas duas tem a terminação gamas, mas perceba a diferençazinha no cripto e no fanero. Esse criptógamas, esse gama se refere à estrutura de reprodução. Já o cripto, você vai lembrar de criptografia, algo que está escondido, algo que é pouco evidente, não é facilmente visível. Então as estruturas de reprodução são pouco visíveis, Geralmente se usa microscópio, lupas, para se observar essas estruturas. Quem vai estar nesse grupo de criptógamas, como a gente já falou, briófitas e pteridófitas. Que conta muito no nosso dia a dia, Vai ver que cada grupo tem sua característica. E nas fanerógamas, esse fanero já te dá a ideia de algo que é bem visível. Ou seja, as estruturas de reprodução já serão bem visíveis. Você consegue ver com facilidade essas estruturas de reprodução. Quem vai estar no grupo de fanerógamas? Gimnospermas e angiospermas. Tranquilo? Então, você vai observar a aula sobre cada grupo dessa aqui e vai ficar bem mais fácil de você entender. Mais, galera. Então, galera, falando aqui das briófitas.
Com certeza você já viu alguma briófita na sua casa, não é possível. Ali pertinho da pia, onde tem aquele localzinho bem úmido. Porque as briófitas, elas têm preferência por locais úmidos. Professor, mas por quê? Exatamente porque ela não tem um sistema de transporte de seiva, né? Elas são consideradas plantas avasculares. Então, por isso, como ela não tem sistema de transporte de água e nutrientes, então ela tem que ter o pequeno porte e o sistema de transporte, né, de trocas através de difusão. Então está explicado aqui o pequeno porte das briófitas e a sua preferência por locais úmidos, ou seja, locais que contenham umidade, né, que tenha água. Tranquilo? Mas se você não conhece pelo nome de briófita, com certeza você conhece pelo nome de musgos. Já ouvi falar disso aí, tem gente que chama de lodo, né? Eu acho mais bonitinho chamar musgo mesmo. Tem um grupo também chamado hepática, que tem uma forma parecida com o fígado, né? E por causa disso chamaram de hepáticas. Bem interessante também, viu? Você pode um dia procurar aí no seu entorno, em locais úmidos ali, próximo de rios, de lagoas. Geralmente elas têm a preferência por crescerem sob pedras, locais mais rochosos. É bem interessante, viu? O que a gente pode reconhecer de cara em uma briófita? Esses dois componentes. O gametófito, você vai lembrar de gameta, né? Reprodução sexuada. E o esporófito, você vai lembrar de esporo, reprodução assexuada. O que a gente pode destacar do gametófito? O gametófito, ele é haploide. O que seria esse haploide? Ele tem um número N, né, de cromossomos. Sendo que é bom a gente ter essa informação, viu? O gametófito é considerado a fase duradoura, ou seja, a fase predominante na briófita. É bom a gente ficar alerta nisso, que às vezes pode ter uma questãozinha explorando esse conteúdo. E o esporófito, você vai lembrar de esporo, né? É a fase 2N, diploide. Lembra lá de 2N, né? Nas nossas videoaulas sobre mitose e meiose. E é uma fase transitória. Tranquilo? É bom a gente ter essa informação. Então, o que é que nós temos no gametófito? Estruturas que lembram folhas, mas não são folhas verdadeiras, né? Que a gente chama filóide. Estruturas que lembram caule, mas não são caules, né? Como a gente conhece nas angiospermas, que a gente vai chamar cauloide. E que lembram raízes, né? Que são rizoides. Ajudam bastante na fixação. Então, nessa fase, nessa parte chamada gametófito, a gente vai encontrar esses três componentes. Lembrando que não é raiz, caule e folha, viu? Você não vai dizer que briófito tem raiz, caule e folha, porque não tem. E na fase do esporófito, a gente vai encontrar a cápsula, que ela armazena os esporos. A gente vai ver como é que são formados os esporos, viu? Tem os processos de mitose, meiose, tudo envolvido nesses componentes, viu, das briófitas. E essa cápsula, ela é sustentada por uma haste. É uma das estruturas que a gente consegue ver bem olhando uma briófita, essa hastezinha. Só que a gente vai reconhecer aqui, especialmente nas criptógamas, né, a alternância de gerações. O que seria isso? É ficar alternando fase sexuada e fase assexuada no seu ciclo de vida. É uma característica marcante, viu? Que geralmente é bem explorado em questões. A gente pode mais ou menos descrever esse ciclo de vida das briófitas. A gente vai ter um esquemazinho que vai resumir bem mais facilmente isso aí, viu? Então a gente vai ter o que? Gametófitos, você está vendo aqui nessa imagem, que é essa partezinha mais esverdeada. Então os gametófitos, lembre aí, ó, do slidezinho anterior, gametófito, que é a fase duradoura, vão produzir
estruturas de reprodução chamadas arquegônios, no caso seria feminino, e anterídeos, que seriam masculinos. Lembrando que aqui não são os gametas, viu? São estruturas onde vão estar os gametas. Então, arquegônios femininos e anterídeos masculinos. Isso tudo produzido nos gametófitos. Sendo que esses arquegônios irão formar os gametas femininos, que a gente vai chamar de oosferas. Lembra que na fêmea, no indivíduo, nos animais, a gente tem o óvulo, né? O ovócito. Aqui, nas plantas, nas briófitas, teremos oosferas. Serão haploides, N, né? E os anterídeos, que são masculinos, irão formar os gametas chamados anterozoides. Lembra muito o nome espermatozoides, né? A função é praticamente a mesma. Então, os anterozoides são formados nos anterídeos, que estão lá nos gametófitozinhos, né? Parte masculina, que também são haploides, N. O que vai acontecer quando esses gametas se encontrarem? A fecundação. Ah, professor, então agora ficou mais fácil entender, né? Você vai sempre associando com o mecanismo nos seres humanos, né? Então, com a fecundação, nós teremos a formação do zigoto, que é a nossa primeira célulazinha, né? No caso das plantas também, né? Então, o zigoto ele será diploide, 2N. Por que ele é 2N? Porque ele é um anterozoide N mais uma oosfera N. N mais N, 2N. Sendo que esse zigoto origina o esporófito. Ou seja, o zigoto ele foi formado, teve a origem do gametófito, mas ele vai desenvolver o esporófito. E esse esporófito, lembra esporófito, te lembra esporos. Lembra lá dos fungos, né? Então esses esporos serão formados nos esporófitos e irão originar gametófitos. Ah, professor, agora está entendido. É um ciclo, né? Gametófito e esporófito. Só que o esporófito forma, ele é 2N, mas forma esporos N. Por que, professor? Dividiu ao meio. Dividiu ao meio, então, te lembra o quê? Meiose. Então vai acontecer meiose nesse esporófito para formar os esporos N, que irão originar os gametófitos, que também são N. Então nós temos o quê? Alternância de gerações aí. Então, olhando nessas imagens, você consegue ver bem, né? O gametófitozinho aqui, verdinho, né? E o esporófito aqui, seguro lá pela hastezinha, né? A cápsulazinha, bem visível nessas imagens, né? Vamos analisar bem aqui o ciclo. Vamos começar aqui do esporófito. O esporófito que é 2N. Então, nós temos aqui a cápsula lá do esporófito, que é 2N, né? Diploide. Vai acontecer o que a gente falou? Meiose. E vai originar os esporos, que serão haploides, N. Tranquilo? Então, por isso que o esporófito 2N origina esporos N. É por causa da meiose. Então, esses esporos, eles são liberados aqui pela cápsula, vão encontrar locais úmidos e irão germinar. Ah, professor, parece uma sementinha, né? Com essa germinação, esses esporos originam gametófitos. Ah, é por isso que os gametófitos também são N. E nós teremos gametófitos masculinos e femininos. E lembrando que eles são haploides, N. Sendo que o masculino será o anterídeo, né? Que seria o gametângio masculino. Gametângio é o local onde tem-se a produção de gametas, né? O gametângio masculino é o anterídeo
e vai formar os gametas masculinos, que a gente chama de quê? Lembra anterídeo? Parece com anterozoides. Tranquilo? Esses anterozoides são gametas, são N, haploide. E o gametângio feminino, que é o arquegônio, guarde bem esses nomes, viu? E também, ó, haploide, N. E nesse arquegônio nós teremos o gameta feminino, que é chamado de quê? Oosfera. Também haploide, viu? Então, com a fecundação, nós teremos o que? A união desses gametas. O anterozoide com a oosfera. Dessa união teremos o que? A fecundação e a formação de célula diploide, 2N. No caso, o zigoto, né? A gente vai ter desse zigoto desenvolvimento do embrião. Como ele é 2N, ele vai originar o esporófito, que também é 2N. Sendo que o gametófito, você lembra que ele já foi originado lá na germinação do esporo. Então a gente tem essa troca, né? Essa alternância entre esporófito e gametófito. Aí a gente chama de alternância de gerações. Alternância entre fase sexuada e assexuada. Lembrando que a fase sexuada a gente vai encontrar aqui no gametófito, fase sexuada, e a fase assexuada a gente vai estar encontrando aqui no esporófito. Sexuada porque tem união de gametas, e assexuada nós temos formação de esporos por meiose, sem que ocorra união, né, de gametas. Então, galera, a gente está trabalhando agora as pteridófitas. O que a gente pode trazer de interessante sobre pteridófitas? É que elas, as pteridófitas, já são plantas maiores que as briófitas. Então, se você olhar nessa imagem aí, ó, você vai perceber que as pteridófitas já têm um portezinho maior que as briófitas. Não é verdade? E isso também está associado à presença já de vasos condutores. A gente já pode chamar essas plantas pteridófitas de vasculares, ou seja, ela já tem sistema de condução de seiva. Tranquilo? Agora a gente vai relembrar aqui esse conteúdozinho de briófitas, que é a alternância de gerações. Como a gente viu, a alternância entre esporófito e gametófito, a gente também observa isso aqui nas pteridófitas. Então, ó, se você estiver querendo relembrar alguma coisa de briófitas, depois dessa aula você dá uma conferidazinha na videoaula sobre briófitas, viu? Então, o que a gente vai destacar é o esporófito, que ele vai ser 2N, quer dizer, diploide, né? E ele vai ser bem desenvolvido. Já iremos identificar nas pteridófitas a raiz, a ápice, então a gente já tem esses três componentes, né? O caule e a folha, coisa que a gente não observou lá nas briófitas. A gente já pode fazer a comparação. E o gametófito, que é o haploide N, ele já não vai ser mais tão duradouro como a gente viu nas briófitas. Ou seja, o gametófito ele já vai ser transitório nas pteridófitas. Então é bom a gente guardar essa informação, viu? Que lá nas pteridófitas o gametófito era mais duradouro que o esporófito. Aqui já está ao contrário. Lembrando que no gametófito a gente vai observar a reprodução sexuada, a fase sexuada, que fica alternando gerações, quer dizer, alternando entre sexuado e assexuado. Quais seriam os exemplos de pteridófitas? A gente vai destacar quem? Samambaias. Quem já teve uma samambaia em casa já vai relembrar, né? Samambaia, avencas e salvinhas. Essas duas últimas
avencas e salvinhas não são muito comuns no nosso dia a dia, né? Mas as samambaias, essa a gente encontra com bastante facilidade em casa, né? Vamos descrever esse ciclo reprodutivo. O professor vai estar descrevendo também a alternância de gerações, tranquilo. Então o que é que nós teremos? Estruturas chamadas soros. Se você olhar na face inferior da folha de uma samambaia, você vai ver esses pontinhos na parte inferior das folhas, que a gente vai chamar de soros, que vai conter essas estruturas chamadas esporângios. Esporângio te lembra? Esporo. Então, nesses esporângios se formam os esporos. Esses esporos são N, são haploides. E vai acontecer o quê? Esses esporos que acontece a meiose, e com a meiose a gente vai ter a produção de células N. Então, esses esporos, eles irão originar o prótalo, muitos chamam de prótalo, você que escolhe aí, né? Então esse prótalo, ele será N. Por que ele é N? Porque ele foi originado de esporos que são N, né? Haploides. E esse prótalo é o próprio gametófito. Então, como você viu lá nas briófitas, o esporo germina e origina o gametófito. Aqui, esse gametófito a gente vai chamar ele de prótalo. E nesse gametófito nós teremos os anterídeos, que são estruturas que vão originar os gametas, que são chamados anterozoides. Lembrando ó, que esses gametas são N, quando eles se encontram, né, na fecundação, vão originar a célula 2N. Então, o masculino, aqui no anterídeo, serão formados os anterozoides, e o feminino, que a gente chama de arquegônio, é onde irá se formar a oosfera, que é o gameta feminino. Então, com a fecundação, nós teremos a união desses gametas, masculino e feminino, anterozoides e oosferas. O resultado será o quê? Uma célula 2N. Por que 2N? Porque se origina de duas células N. Anterozoides N, oosferas N, N mais N, 2N. Então teremos uma célula diploide, que será o zigoto. E esse zigoto vai originar o esporófito. Então, formamos um ciclo. Esporófito produz esporo, que origina gametófito. Gametófito produz gametas, que origina o zigoto, que vai formar o esporófito. Então, nós temos o que? Alternância, né? Vamos ver melhor esse ciclo. Vamos começar aqui pelo gametófito. No gametófito, nós teremos o que? A produção de células reprodutivas. Nós teremos aqui o feminino, o arquegônio, que vai originar o gameta feminino, a oosfera. O masculino, anterídeo, que vai originar as células chamadas anterozoides. Tudo isso aqui ó, é haploide, N. Eles vão se unir, a acontecer a fecundação, e vai se formar células 2N, que é o zigoto. Esse zigoto vai originar o quê? O esporófito. Ah, professor, agora ficou mais fácil, né? Esse esporófito, já teremos o que? A presença de raiz, é verdade, ou características pteridófitas. Esse esporófito ele amadurece, já teremos folhas. E nessas folhas a gente vai observar esses soros, verdade? O que nós temos nesses soros? Os esporângios, que estão relacionados com reprodução assexuada. Esses esporângios vão estar repletos de esporos,
esses esporos serão liberados, vão germinar e dar origem ao gametófito. Então fica essa alternância entre gametófito e esporófito, não é verdade? E como nós temos alternância entre fase sexuada e assexuada, nós temos alternância de gerações, que é também comum aqui nas pteridófitas. Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós, precisamos muito de informação. E essa informação é fundamental na nossa vida, né, no nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valeu!